A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Pátria Amada Cristã, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, sábado, 20 de setembro de 2025, Parque das Laranjeiras, cooperador de jovens irmão Pedro, pregou segundo Samuel capítulo 17, versículo 12, onde Deus tomou o cooperador pela guia do Espírito Santo e pregava bem assim, irmãos. Muitos dizem que o inimigo, o gigante, é mais forte do que a pessoa, o servo, o que está servindo a Deus. E Deus adverte nesta pregação: o gigante não é mais forte do que Deus, não é mais forte do que você. Você vai vencer. As promessas que Deus fez na sua vida vai se cumprir em nome do Senhor Jesus. Vamos ouvir, irmãos, uma pregação linda. Deus tomou a igreja dos corredores na galeria e falou com nossa querida Irmandade. Vamos ouvir na mesma comunhão. Está escrito, irmãos. Já passo para a Irmandade. Glória a Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo 17, do versículo 12 em diante. Nossa Bíblia no Antigo Testamento, página 379. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12. Glória ao nome de Deus. Se todos acharam, vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. O textuário da palavra diz: Jessé envia Davi a seus irmãos. E Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado na idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes de seus 3 filhos que foram à guerra: Eliabe, o primogênito, e o segundo Abinadab, e o terceiro Sama. E Davi era o menor, e os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: Toma, peço-te, para teus irmãos um efa desse grão tostado e estes 10 pães, e corre a levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao chefe de 1000, e visitarás a teus irmãos, a ver-se-lhes se vai bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando contra os filisteus. Davi, então, de madrugada, se levantou pela manhã e deixou as ovelhas a um guarda, e carregou-se, e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao lugar dos carros, quando já o arraial saía em ordem de batalha.
e a gritos chamavam a peleja. E os israelitas e os filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem, e correu à batalha. E chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro cujo nome era Golias, o filisteu de Gate. E falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiam de diante dele, e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: Vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. Há de ser, pois, que ao homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará franca a casa de seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: Que farão aquele homem que ferir a este filisteu, e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: Assim farão ao homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi, e disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isto? E desviou-se dele para outro, e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, e mandou em busca dele. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, que o servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: Teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saí após ele, e o feri, e livrei-a da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri, e o matei. Assim feriu teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. E disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi os seus vestidos, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre os seus vestidos, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: Não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-lo no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, porém, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e te tirarei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas da terra. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda a congregação que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Glória a Deus. Até aqui. Amém.
Aleluia. 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 Santo é o nome de Deus. Aleluia. Aleluia. Irmãos, Glória a se Deus. nós Santo é o Senhor. preparássemos para apresentar uma passagem bíblica para a igreja, por certo nós faríamos um resumo, treinaríamos ele em casa, faríamos algumas comparações que nós pudéssemos usar para ficar bem claro para a igreja. Mas essa é uma das partes mais misteriosas e mais lindas dessa graça, porque nós subimos aqui com apenas uma coisa no nosso coração: a fé que na hora certa o Senhor colocará as palavras na nossa boca. E esse é o motivo de que o Senhor usa dos servos de Deus, visita a igreja, mas a hora que nós descemos e sabemos que no outro dia tem outro compromisso, nós dobramos os nossos joelhos no chão e falamos: Senhor, te agradeço por ter me ajudado hoje, mas e amanhã? Preciso de ti novamente. Glória ao nome do Senhor. Santo Deus. Aleluia. Aleluia. E não viemos com nada premeditado, mas o Senhor apontou essa santa e bendita palavra, uma palavra que toda a igreja já conhece, a história do rei Davi, a passagem dele contra esse gigante filisteu, uma história que é contada para as crianças, na reunião de jovens e menores, se perguntarmos, eles sabem contar essa história, mas poderoso é o Senhor para falar com a nossa necessidade através dessa palavra, revelar para nós algo que ainda não foi revelado, Aleluia. dar alguma profundidade diferente, algum assunto diferente. Mas eu creio que ninguém vai voltar para casa vazio, ninguém vai voltar para casa com dúvida, ninguém vai voltar para casa batido, porque esse nosso Deus, ele já ensinava lá na época de Moisés, quando ele preparava o maná dos céus, que todo dia haveria maná novo. Glória O povo não a deveria Deus. guardar para o dia seguinte, não. Pega, come, se alimenta, mas não precisa guardar, amanhã eu mando comida novamente. Assim é o povo de Deus na congregação dos justos. Pega a palavra de Deus, come, se alimenta, fortalece a tua alma, mas não se preocupa, pode voltar amanhã, vai ter bom pão novo, vai ter água cristalina, bendito é o nome do Senhor. Essa é uma fonte que nunca se esgotará, bendito é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. E aqui estava esse moço, irmandade. Acreditamos assim que um moço de 14, 15 anos de idade, naquela época, a partir dos 16 anos, já podia ser chamado para guerrear. Seus irmãos eram mais velhos, já estavam na batalha, mas ele ainda, por certo, não tinha atendido essa idade e ficou apacentando as ovelhas, fazendo aquilo que o seu pai confiou nas suas mãos. Mas seu pai queria ter notícias. Como será que estão os meus filhos? Como será que está a situação do nosso país? Como será que está o nosso rei? Eu já sei, eu vou mandar alguma coisa para eles se alimentarem, e aí eu vou receber as notícias. Ô filho, vem cá, vai lá, leva isso aqui para os teus irmãos, olha, isso aqui é especial, leva para o chefe da guarda de 1000 homens, dá para ele, fala que nós estamos orando, estamos aguardando boas novas, bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aquele moço deixou outro responsável pelo seu compromisso, guardando as ovelhas, e se pôs a caminho. Irmãos, por certo, chegou num lugar, um campo aberto, muito longe, viu aquele monte de soldados, soldados enfileirados, prontos para a batalha, um menino que jamais tinha participado de uma guerra. Santo nome do Senhor, aleluia. Mas um servo de Deus na terra, quando ouviu um homem, seja qual for, desafiando o seu Deus, dizendo palavras que machucavam o seu coração, dizendo palavras que ele não podia aceitar que falassem do seu Deus, do povo do seu Deus, ele se manifestou. Por certo, ele esperou um pouquinho. Eu acho que agora o meu irmão vai falar alguma coisa. Olha, eu acho que agora o chefe de 1000 vai nos defender. Não, não pode. Aquele irmão, aquele homem é um herói em Israel. Ele vai se levantar.
mas ninguém tinha coragem de enfrentar aquele gigante. Por certo, aqueles minutinhos ali, o seu coração começou a ferver, da mesma forma quando ele viu aquele leão, da mesma forma quando ele viu aquele urso. Senhor, estou sentindo algo diferente dentro de mim. Estou lembrando daquele dia que eu lutei com o urso, estou lembrando daquele dia que eu lutei com o leão. É para mim lutar com esse filisteu aí, Senhor? Eu estou sentindo que o Senhor está comigo nessa batalha. Glória! Aleluia! Aleluia! Mas na hora de levantar, de enfrentar, ninguém tem coragem. Na hora de se colocar como se prestar nessa parte, colocar a sua vida em risco, colocar a sua pele em risco, ninguém tem coragem. Mas a hora que aparece algum que se nomeia, eu vou. Aí aparecem vários para dar palpite. Ah, você vai? Não, então você tem que usar essa espada. Você vai? Não, então você tem que colocar essa armadura. Olha, você precisa usar esse capacete. Você tem que andar desse jeito. Você tem que fazer dessa forma, tem que falar dessa forma. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Mas aquele moço sabia que ele não estava ali para agradar nenhum homem, não estava ali para seguir o conselho de nenhum homem, não estava ali nem para seguir os conselhos do rei. Bendito é o nome do Senhor. Ele estava ali para representar o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Ainda que aqueles homens diziam: tu és louco, tu és só um mancebo, um menino ruivo. Aquele homem lá já matou centenas de homens, é experimentado na guerra, ele sabe como golpear, ele sabe como se defender, ele sabe como andar, ele sabe como economizar energia, ele sabe a hora certa de contra-atacar. Você não tem chance nenhuma. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, irmãos. Se coloca um pouquinho agora no lugar desse menino, aleluia. Por certo, por uma fração de segundos, ele lembrou um pouquinho da sua vida, da sua casa, da sua família, das suas ovelhinhas, do que ele estava colocando em risco, mas ele também se lembrou: eu estou representando o povo de Israel, eu estou representando o Deus dos exércitos, eu tenho certeza que o Senhor será comigo, mas ainda que eu perder a minha vida, eu estou perdendo a minha vida por Deus. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Aquele menino já tinha uma promessa na cabeça dele. Por certo, ele pensou assim: eu tenho certeza que o Senhor será comigo, porque ele já me ungiu rei, ele já mostrou para mim que ele tem um plano na minha vida. Por que ele me abandonaria agora? Aquela parte que Deus confirmou na boca de Samuel não foi para acabar a minha história agora. A minha história precisa ir para frente. Eu tenho certeza que Deus vai me defender. Eu tenho certeza que Ele vai aparecer. Eu não sei como, eu não sei por onde, mas eu tenho certeza. Ele vai aparecer, Ele vai me guardar, Ele vai me dar a vitória. Aleluia! Glória ao nome do Senhor! Aleluia! Tu entraste aqui nessa noite, irmão. Tu buscaste a palavra, irmã, com medo do teu adversário. Mas o Senhor te pergunta por essa palavra: aonde tu está colocando o valor? Tu está colocando o valor no tamanho da espada do teu adversário? Tu está colocando o valor no tamanho da prova da tua vida? Tu está colocando o valor no tamanho do teu inimigo? Aleluia! E eu te pergunto, Senhor, e o meu tamanho, e o meu poder, e as promessas que eu já coloquei dentro do teu coração. Glória a Deus. Bendito Deus. Será que tudo caiu por terra? Será que eu vou ter que rasgar o meu plano? Será que eu vou ter que voltar atrás no meu propósito? Porque a história da tua vida não é para acabar aí. Santo é o nome do Senhor. Aleluia. Ai, Senhor, mas levantou um gigante. Será que eu não tenho capacidade para derrubar esse gigante na tua vida? Ai, mas eu tentei de uma forma, eu tentei de outra, não está dando
Tu está tentando da forma que eu te ensinei ou está ouvindo os conselhos daqueles que não teve coragem de enfrentar o gigante? Aleluia! Senhor, mas sou pequenino. Aleluia! Eu não tenho condição nenhuma. Deixa eu ser a tua condição. Deixa eu ir na tua frente. Deixa eu preparar todas as coisas para você. Passa a mão aí no teu joelho agora. Tem 2 bolinhas aí. Essa aí vai ser as suas pedrinhas do ribeiro. Coloque elas no chão. Me busca. Aleluia. Eu vou derrubar o gigante. Tu vai subir por cima dele. Eu vou te dar uma espada. Tu vai ter capacidade de lhe arrancar a cabeça. Santo é o nome do Senhor. Essa tormenta que levantou na tua vida, da mesma forma que ela levantou, ela vai ter que cair. Eu permiti ela levantar para te mostrar que tu és um servo valente na minha obra. Aleluia, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Está preocupado com teu filho, está preocupado com a tua casa. Se levantou alguma coisa diferente por lá. Olha a oportunidade que eu estou te dando para mostrar que tu é um pai servo de Deus, uma mãe guiada por Deus, que os seus conselhos derrubam os planos do adversário. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aqueles que são do mundo, eles se apalpam naquilo que é do mundo. Se eles não conseguem ver, se eles não conseguem segurar, eles não conseguem acreditar. Mas não se baseia por eles, não. Se baseia por Cristo Jesus. Acredita no que Ele proporcionou na tua vida. Acredita no plano que Ele já montou para a tua história. Aleluia. Santo Deus, Santo Deus. Aleluia. Aleluia. Ainda que tu passar pelo vale da sombra da morte, não precisa temer, porque o teu Salvador está contigo. Ele vai te acompanhar. Pode levantar a ansiedade, pode levantar a depressão, pode vir a síndrome do câncer, pode vir a síndrome do pânico, pode vir o câncer, pode vir o que vier. O teu plano, o meu plano ninguém rasga. O plano que eu determinei na tua vida, ninguém vai mudar. Glória ao nome do Senhor. Mas entenda que a vitória na tua vida não é vista por este mundo, mas será vista na Sião celestial. Ainda que tu passe uma jornada de dificuldade, ainda que passe uma jornada de aflição nessa terra, tudo aqui é temporário. O meu compromisso contigo está na eternidade, te diz o Senhor. Aleluia, mas eu não esqueci da minha promessa, que eu te abençoaria 100 vezes tanto neste lugar, e por fim daria a vida eterna. Fique em paz, uma terra que mana leite e mel está preparada para ti. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, aleluia. Bendito é o nome de Deus, aleluia. Aleluia. É normal, irmãos. É normal. Quando se levanta um gigante, todos se assustam, todos ficam com medo. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia.
aleluia. Mas aquele que está firmado nesta graça, aquele que tem fé em Jesus Cristo, aquele que sabe que nenhum fio da nossa cabeça cai sem a ordem do nosso Deus, aquele, bendito é o nome do Senhor, que dá a sua vida à morte todos os dias, por amor de Cristo, este sabe que nada vai tirar ele dessa graça, nada vai atrapalhar a sua caminhada. Bendito é o nome do Senhor, aleluia. Que o Senhor derrame hoje sobre as nossas cabeças o dom de crer, o dom da fé, o dom da perseverança, porque amanhã haverá novas batalhas, amanhã levantará novas guerras, mas se nós formos em nome do Senhor dos Exércitos, assim como ele foi com esse moço, ele será conosco. Bendito é o nome do Senhor, aleluia, aleluia. Davi enfrentou contra todas as expectativas, contra tudo o que fazia sentido, ele enfrentou esse gigante. O Senhor deu a vitória na mão dele de uma forma que ninguém esperava. Uma pedrinha projetada, acertada no meio da testa, desacordou aquele gigante. Ele desacordou para nunca mais acordar. Essa prova que está na tua vida, em breve, ela vai desacordar para nunca mais acordar. Glória! Aleluia! Aleluia! Santo Deus! Aleluia! Não importa o diagnóstico, não importa a situação, santo é o nome do Senhor! Aleluia! Aleluia! Não importa o que te disseram, não importa que falaram que não vai dar certo, eu estou te falando, eu serei contigo, vai dar certo, bendito é o nome do Senhor, aleluia, Glória ao Senhor. aleluia, santo Deus, aleluia. Por certo, quando ele voltou para casa, contente, alegre, Senhor Jesus, Senhor Deus, o que o Senhor fez na minha vida? Olha só o que aconteceu. Eu, um menino, não tinha chance nenhuma contra aquele homem. O Senhor deu a vitória na minha mão. Por que disso, Senhor? Por certo, o Senhor já foi preparando ele. Eu tenho uma missão muito grande na tua vida. Eu precisava que o povo te conhecesse. Eu precisava que eles te respeitassem. Porque através da tua boca eu vou mandar as instruções para guiar o meu povo nessa terra. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Essa prova na tua vida tem um sentido, sim. Essa luta que tu está enfrentando tem um objetivo, sim. Os dias te contarão, mas o Senhor já sabe de cada detalhe. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. É a palavra. Deus seja louvado. Amém. Unidos agradecemos a Deus em oração. Amém. Santo Deus, que culto glorioso foi este, irmão. Parque das Laranjeiras, cooperador de jovens, irmão Pedro pregou, segundo Samuel, capítulo 17, versículo 12. O gigante na nossa vida vai cair em nome do Senhor Jesus. Creio que a nossa querida irmandade sentiram a presença de Deus. Deixa aqui, queridos, seus pedidos de orações. Deus abençoe a todos.